Débora, mais uma vez com vocês. Obrigada por estarem aqui. Eu queria começar esse vídeo agradecendo a todas as pessoas que estão se inscrevendo aqui no canal, a todos os recadinhos, todos os comentários, a participação de vocês me deixa muito feliz. Então, muito obrigada. Continuem assim, continuem se inscrevendo, continuem se comunicando comigo, né? Deixando aqui a opinião de vocês. E no vídeo de hoje eu vou dividir com vocês, assim como prometido já faz um tempo, tô devendo, eu sei, mas é hoje, ó, chegou o momento. Eu vou dividir com vocês a minha experiência trabalhando como pintora. Sim, eu trabalhei na pintura, este rostinho que vos fala, acreditem ou não, e eu fiquei boa, tá? Quando eu trabalhei com isso, eu trabalhei com pintura por em torno de 5, 6 meses e foi uma experiência única, valeu cada minuto. Lógico, eu não tô querendo voltar não, mas valeu muito a pena, sou muito grata. E hoje eu vou dividir com vocês, quem tá curioso aí. Lá, vamos começar pelo começo, né? Como que eu descobri esse trabalho? Trabalhando como cleaner, né, como limpeza, eu conheci uma moça, também trabalhando com limpeza, trabalhei com ela um dia, fizemos uma amizade ali, pegamos contato, telefone, e de vez em quando a gente se conversava. Como é que tá indo as coisas, trabalhando com limpeza ainda? E eu não, tô trabalhando como babysitter, né, como babá. E aí a gente tinha essa comunicação. Então, é uma coisa que eu falo pra vocês, networking é tudo. Porque é assim que você conhece gente aqui. Como imigrante, quando você decide ficar, quando você trabalha assim, o seu nome é o que você tem e as amizades que você vai fazendo. Então, você vai se comunicando, vai fazendo amizade, vai conversando e assim você vai conseguindo outros trabalhos. Então, eu conheci essa moça. E o quê? Mais de 6 meses depois eu conheci ela, em julho, logo que eu cheguei. E ali eu tava em 7 meses depois, janeiro, final de janeiro, eu tinha perdido o meu trabalho como babá. Eu tava já meio que fixo com uma família naquele momento, mas aí eu perdi o serviço de babá. E aí eu comentei com ela, falei, perdi meu emprego de babá e tal, não sei como é que eu vou fazer na semana que vem, essa é a minha última semana. E aí ela disse, Débora, eu tô trabalhando como pintora num hotel. Se você quiser, eu te dou o telefone do meu patrão e ele conversa com você e tá sempre contratando pessoas. O problema lá é que todo final de semana ele, demite você na sexta-feira e aí ele não sabe se vai ter trabalho na próxima semana ou não. Eu falei, bom, é alguma coisa, né? Eu falei, não, me dá o telefone sim. Eu tinha zero experiência com pintura, eu nunca tinha pintado nada, nem na minha casa. E aí ela me deu o telefone, eu mandei mensagem pra ele num domingo, e num sábado, num domingo, eu mandei a mensagem pra ele assim que ela me passou o telefone, e ele, muito educado, me falou, olha, eu não tô precisando de ninguém pra essa próxima semana, mas eu vou deixar o teu contato aqui, e se eu precisar, né, eu entro em contato. Falei, tudo bem, muito obrigada e tal. Ele não me chamou naquela primeira semana, mas na outra semana ele me mandou mensagem. Oi, você tá disponível pra semana que vem? Eu falei, tô. E aí ele falou, você tem experiência com pintura? Eu falei, só pessoal na minha casa. Mentira, não tinha. Se ele estivesse vendo esse vídeo agora, obrigada, chefinho, pela oportunidade. Então, eu não tinha experiência nenhuma e ele me falou, assim, não, é simples, eu te passo aqui, você não vai ter dificuldade pra aprender. É um hotel 5 estrelas, né? Mas enfim, voltando. Ele falou pra mim que o trabalho era das 5 da manhã a 1h30 da tarde, meia hora de almoço, e ele pagava $10 por hora. Falei, fechado, tamo aí. E aí eu comecei numa segunda-feira, isso foi no comecinho de fevereiro de 2020. Nós não tínhamos a pandemia ainda naquela época. Tava rolando o Covid, mas não era uma coisa... Né, não tinha dado lockdown ainda, tava todo mundo trabalhando normal. E aí eu comecei, ele me ensinou como é que fazia, ele me ensinou como é que pegava no pincel, o rolo. Às vezes a gente tinha que passar um dia inteiro dentro de uma quarto, né, de um salão do hotel pintando. Então você tinha que passar ali as 8 horas pintando um único cômodo. E às vezes você tinha que ficar no lobby do hotel, pintando o rodapé, né, dando aqueles touch-up, que eles falam que é pra manter, né, o hotel 5 estrelas, então assim, você tem que manter o padrão. E ali, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu aprendi a pintar, eu sou muito grata,
Mas depois, aqui nesse apartamento onde eu moro hoje, eu conversando com o Baby, falando, vamos pintar, né? Eu não gostava das cores aqui, e nós fomos pintar. E eu achei que eu ia pintar de boa tudo, mas eu não consigo pintar rodapé. Rodapé, né? Rodapé, é baseboard. Eu não consigo fazer um baseboard mais na minha vida. Eu falei, eu pinto quantas paredes for, mas os baseboards eu não pinto, porque a posição que a gente trabalhava no hotel, quando eu tinha que fazer baseboard, era uma posição ingrata. Você não podia sentar, porque não é profissional, né? Você não pode ficar agachado. Você tem que ficar agachado, mas de uma maneira como se estivesse fazendo um agachamento, sabe, na academia. Só que imagina fazer esse agachamento por 8 horas, praticamente, indo, aí você agacha, você pinta, aí você levanta, aí você vai dar mais um passo de novo. É torturante. Gente, a razão pela qual eu não pinto baseboards, os rodapé, nunca mais na minha vida, que eu tinha que pintar tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui que vocês estão vendo. Inclusive tá meio baqueado, viu? Precisa de ajuste. Mas eu pintei todos esses rodapé. Tá vendo? Perder de vista lá na frente. Todos. E assim, era uma posição ingrata, viu? Você não podia ficar muito... Você não podia ficar agachado. Você tinha que ficar agachado, mas você não podia colocar o joelho no chão. E você não podia sentar. Então, não era fácil, não. Eu pintei aquela escada. Gente, eu pintei atrás daquela escada. Vamos ver se dá pra eu te mostrar pra vocês. Deixa eu pensar, all this. Ó, tá vendo isso aqui? Tudo isso aqui tem que ter uma manutenção. Aí o nosso trabalho era... Eu tinha que ficar aqui com uma escada. E eu fiz todo essa beirinha. Ai, que medo. Tudo isso aqui, gente. Eu pintei. Ai, numa escada enorme que ele colocou pra mim. Então eu fiquei com trauma aí de fazer rodapé. Por causa desse trabalho. Mas aí tá. Então eu trabalhei nesse hotel de fevereiro a março. Eu lembro quando chegou toda sexta-feira, o problema com esse hotel era que assim, toda sexta-feira ele falava, obrigada, gente, segunda-feira vocês recebem. Se eu precisar, no domingo vocês vão saber e aí vocês estão de volta para mais uma semana. Então eu não tinha segurança nenhuma de que eu teria trabalho na próxima semana. E quem me conhece sabe que pra mim, eu sou muito preocupada, é muito difícil se você não é preocupado, você vai ficar, poxa, mas e aí, semana que vem? Então a gente não tinha, toda sexta-feira a mesma conversa, obrigada, valeu, semana que vem a gente vê, eu deixo você, te aviso, né, no final de semana aí, sábado, domingo, se eu vou precisar na semana que vem. E todo domingo era aquela coisa, será que ele manda mensagem, será que não vai? Sempre mandava. Então fica constante aí por umas 4 semanas, até que a pandemia chegou e o lockdown veio e ele falou, olha, a semana que vem vai ser a última semana, o hotel vai fechar por causa da pandemia do Covid. E isso era comecinho de março. E eu falei, nossa, agora eu fiquei sem emprego de novo, né? Semana que vem, última semana com o hotel. Beleza. Veio a última semana com o hotel, tchau, obrigada, semana que vem vocês recebem. Aí foi muito louco aquela semana seguinte que ele me ligou numa segunda-feira, eu não trabalhei na segunda, e na segunda ele me ligou e falou, Débora, tem um serviço extra, se você quiser eu te coloco. Falei, do que se trata? E aí ele falou, estamos finalizando um hotel na praia, é uma praia 1 hora daqui, 45 minutos, 1 hora da região de Orlando, e se você quiser, eu tô mandando uma equipe, eu preciso mandar uma equipe, e você pode ir de amanhã, que seria na terça, até acabar o serviço, que é pra acabar até sexta. Eu falei, tá bom, tô dentro, né? Falei, imagina que eu não nego serviço, gente. Eu falei, tá bom, conta comigo. Ele falou, você tem que ir com o seu carro ou com alguém. Eu vou, né, vou ver aí como é que vamos fazer essa parte. Se você precisar ir com o seu carro, eu pago a gasolina. E se você for com alguém, se eu tiver alguém pra te mandar junto, você vai com a pessoa. E eu falei, tudo bem, tô dentro. E, gente, eu fui nessa experiência aí de pintar esse hotel na praia. E eu confesso pra vocês, aquela foi uma experiência, assim, meu Deus. Eu era a única mulher trabalhando na equipe no hotel, eu e mais essa outra moça. A moça saiu logo em seguida, ela mudou de cidade, enfim, ela saiu do hotel. Mas eu fiquei, então eu era a única menina trabalhando. E nunca tive problema com nada, ninguém me mexendo comigo, nada disso. Sempre fui muito respeitada, tanto no hotel quanto nesse outro trabalho que eu falei, nessa semana que eu trabalhei na praia. Eu era a única mulher.
não tinha banheiro pra você usar. O meu chefe era muito querido e acho que ele percebeu, né, no primeiro dia, ele não foi lá, ele não chegou em nenhum dia, mas eu lembro que no final do primeiro dia ele me ligou e falou assim: Débora, deixa eu te falar uma coisa, você pode usar os banheiros do hotel o quanto você quiser por minha conta, viu? Você não precisa se preocupar. Porque eles tinham uns banheiros químicos do lado de fora, né, no lugar assim da construção, onde ficava o container com os materiais, que os meninos durante o dia usavam aquele banheiro, eu imagino, não sei porque eu nunca nem entrei. Mas eu olhei a situação ali, o ambiente, falei, não vou nem beber água porque eu vou ter vontade de fazer xixi durante o dia. E eu lembro que no horário do meio-dia eu ia na 7-Eleven para poder comer, e aí 7-Eleven é uma loja de conveniência que tem em postos de gasolina, todo posto de gasolina praticamente tem, todo lugar tem 7-Eleven, e ele tem uma loja de conveniência pequenininha que tem coisinhas e tal, e tem banheiro. E eu lembro que umas 2 ou 3 vezes naquela semana eu fui na 7-Eleven pra comer e fazer xixi. Mas assim, é muito louco hoje pensar que eu passei por isso naquela época e feliz, sorrindo, tirando de letra, tipo, entendeu? Mais uma experiência pra conta. E aí eu lembro dessa semana que todo mundo me olhava no hotel, ninguém nunca mexeu comigo, ninguém nunca tentou fazer uma conversa diferente ou, né, sei lá, assim, dar em cima de mim ou flerte, nada disso. Eles até olhavam com um ar, assim, de... Ela deve ser a dona da empresa. Eu até falei com um amigo, fiz muitas amizades nessa época, e aí um deles, inclusive, me falou, né, recentemente, a gente conversando, ele falou assim, Débora, quando o patrão, né, me falou, quando você chegar lá, porque cada dia da semana, de terça a sexta, na quarta foi uma pessoa, na quinta foi uma outra pessoa, e na sexta foi uma outra pessoa também. Eu mais uma outra pessoa, né, um outro rapaz. E aí esse moço falou assim, Débora, quando eu cheguei lá, que ele falou assim, ó, chega lá, você procura a Débora, eu pensei, ela deve ser a dona da empresa, ela deve ser, tipo assim, ou dona, ou sócia dele, né, alguma coisa. Eu falei, imagina, era pé de chinelo igual todo mundo, né, tava ali aprendendo. Então, todo mundo era muito querido comigo, todos os meninos muito respeitosos. E eu lembro que eles ficavam com aquele ar, assim, nossa, que diferente, né? Uma mulher trabalhando na pintura. Eu sei que tem outras mulheres que trabalham, mas não é uma coisa comum, né? Como eu falei pra vocês. Em todo esse tempo, eu nunca vi outra. Eu nunca vi. No hotel, eu só vi essa moça que trabalhava, depois ela saiu, ficou só eu. E depois também, a pandemia veio, dia 15, a gente fechou o hotel e tal, a gente ficou sem serviço por 1 mês, mais ou menos. Nisso, também casou, que eu voltei pra trabalhar como babá com aquela mesma família que eu tinha saído. Eu voltei, fiquei com eles mais aí em torno de 1 mês e pouco. Até que o hotel me chamou de volta e eu já não tava... Uma outra história, não tava dando certo naquela família. Tive um BO enorme com eles. E aí eu voltei pro hotel, quando ele falou, olha, o hotel vai... Nossa, gente, tô confundindo tudo, né? Vamos lá. Eu trabalhei do hotel de fevereiro a março. Março veio a pandemia, eu encerrei com o hotel naquela semana que eu trabalhei na praia, com os meninos. E aí voltamos, então, ok, acabou. Nisso eu voltei pra babá. Nunca parei de trabalhar nem por 1 semana, gente. Aí eu voltei de babá, fiquei de babá até meados de... fiquei abril inteiro, abril como babá. Em abril eu parei de trabalhar com isso, então, tipo assim, 1 mês de babysitter eu parei. Aí fiquei até o final do mês como helper de limpeza, por umas 2 semanas aí. E aí em maio, meu chefe da pintura me ligou e falou assim, você tá afim de voltar a trabalhar no hotel? Eu falei, tô. E ele falou assim, o hotel vai abrir em julho, então a gente vai começar a trabalhar agora pra poder preparar, né, o hotel. Então tá fechado por meses, então a gente tem que voltar a trabalhar. E aí se você quiser, você vem, o hotel tá fechado, a gente vai ter que trabalhar de máscara, um protocolo bem minucioso para seguir ali, bem restrito poder, com essa coisa do Covid, né? Tinha que usar luva, tinha que usar máscara o tempo todo. Aí tinha um monte de exigência quanto à área de trabalho que a gente fica com o carrinho, né? Que você fica durante o serviço circulando no hotel. E aí eu falei, não, tô dentro. Então eu voltei pro hotel em maio, trabalhei no hotel até junho, mais 1 mês aí no hotel, quando eu comecei a trabalhar com o meu trabalho, que foi o último trabalho, sem ter documento, né? Que foi como vendedora de uma empresa de hardscape, uma empresa que fazia brick pavers aqui, que é uma coisa muito famosa na área de construção. Então eu fiquei vendendo pavers por mais de 2 anos aí, graças a Deus. Foi um emprego que, meu Deus, sou muito grata a Deus por aquela oportunidade, porque na pintura, de novo,
Era toda semana, eu não sabia se ia trabalhar na próxima semana, então era difícil viver desse jeito, né? Mas eu fiquei muito boa trabalhando nisso. Eu lembro que quando eu voltei pro hotel pra trabalhar, né, depois do Covid, ali em meados de abril, maio, voltou eu sozinha, eu e mais meu patrão. E aí era muito gostoso aquela época, porque ele me falava, você vai pintar aqui o spa, passava todo o serviço, e aí eu ficava ali, não tinha ninguém, não tinha nenhum hóspede, então eu podia ouvir minha música, colocava um YouTube pra tocar ali uma seleção de músicas. Tinham vários gerentes trabalhando também no hotel. Eu lembro que uma mulher muito elegante estava lá trabalhando no spa, organizando coisas, né, internamente, e ela, ai, sua playlist é muito legal, passa pra mim. Eu não conseguia, eu não entendia muito bem inglês naquela época, mas eu, né, arriscava ali umas palavrinhas com ela. As pessoas sempre foram muito gentis comigo, muito, extremamente respeitosas, e eu tinha uma sensação trabalhando sempre, com todos os serviços que eu trabalhei aqui, uma sensação de reconhecimento, que eu nunca tive no Brasil, infelizmente. Nunca não, mas assim, eu não tive igual no Brasil, infelizmente. Então era diferente, eles te valorizam, eles dão valor no teu trabalho, eles te valorizam como pessoa. Os gerentes do hotel estavam ali fazendo um trabalho que não era deles naquelas circunstâncias, e eu lembro dessa mulher muito elegante, loura, com um aspecto muito querido, assim, de uma pessoa muito querida, conversar comigo, tentar falar comigo, e muito gentil, né, me tratando com muita gentileza. E, gente, eu nunca vou esquecer isso. Enfim, depois de umas 2 ou 3 semanas trabalhando só eu e meu patrão, né, na área da pintura, ele chamou os meninos que eu conheci ali naquela semana, né, um mês atrás, na praia. E eu lembro que foram, assim, dias... Era muito divertido trabalhar com eles. A gente não trabalhava no mesmo ambiente, mas na hora do almoço, nos intervalos, a gente se encontrava no container da empresa, né, no container de pintura. Eu vou deixar algumas fotos aqui em algum momento, então vocês vão ver eu pintando. Eu encontrei algumas fotos. Trabalhando no hotel, eu aprendi a manejar um lift. Eu nunca na vida tinha imaginado isso. Aprendi a manejar um lift, trabalhei lá nas alturas, né, pintando o teto. Trabalhando no hotel também aprendi a fazer drywall, fazer pequenos concertos, né, meu chefe me ensinou. Dos meus não ficavam tão bem quanto os dele, mas eu aprendi, quebrava um galho danado. E as amizades também que fica, né, gente? Eu lembro que quando eu fui trabalhar nesse emprego na praia, naquela semana que eu fui trabalhar na praia, na última semana, né, o meu chefe falou assim, Débora, amanhã vai um rapaz, ele vai te pegar aí na sua casa, e você vai com ele. E eu falei, tá bom. E pensei, meu Deus, quem que é essa pessoa? Gente, 5 horas da manhã, encosta aquela caminhonete. É um moço que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi ele na minha vida. Eu falei, é gente boa? Ah, é gente boa. Meu chefe nem conhecia ele, né? Encontrou em algum grupo, tava disponível, vamos lá, vamos fazer esse bico na praia pintando. Mas graças a Deus, eu lembro que quando eu entrei na caminhonete, tudo bem, meu nome é Débora e tal, a gente começou a conversar. Eu falei, nossa, que bom, que pessoa mais querida, um rapaz muito querido, muito educado, muito respeitoso. E começou a conversar, contar da família dele. A esposa dele depois foi me ajudar a fazer limpeza de casas. Hoje eles estão muito bem, ele tem uma empresa super bem sucedida, graças a Deus, na área da pintura. O Beibinho passa alguns serviços para ele de vez em quando, uma pessoa extraordinária. E eu lembro que eu pensei assim, nossa, obrigado, meu Deus, que eu tô aqui hoje. E o Senhor preparou, que colocou uma pessoa tão maravilhosa, né? Porque a gente não sabe, você entra num carro às 5 da manhã com uma pessoa que você nunca viu na vida. Podia ser um louco, podia ser... Eu tô dentro do carro da pessoa. Mais de 1 hora viajando pra ir, pra voltar. Se o cara decide ali fazer alguma coisa, uma maldade comigo, alguma coisa, né? O que eu ia fazer? Gente, é umas coisas surreal, assim. Eu nunca imaginei passar por isso. Mas o Bebinho me perguntou esses tempos atrás, né? A gente conversando sobre a minha história de vida. Ele falava, o que você pensou nessa época? Tipo, vou aceitar esse emprego, vou lá de madrugada, né? Sair 5 horas da manhã. Eu falei, quando você precisa trabalhar, você não pensa muito no que pode acontecer de errado, quem que é aquelas pessoas. Você meio que... Você tem um sexto sentido que tá tudo bem, que você tá segura, que Deus tá com você, que você tá fazendo a coisa certa, que você não tá fazendo nada, sabe?
Quando você tem a segurança de que Deus está com você, você vai. Acho que é a única explicação assim que eu encontro quando eu olho hoje para trás e falo, meu Deus, que coragem a minha. Hoje eu não teria, mas eu não teria porque, graças a Deus, eu não preciso, né? Porque se eu precisasse também, eu acredito, assim como ele fez no passado, ele estaria me guardando, iria me guardar e ia preparar da mesma forma, pessoas boas para estar perto de mim. Então, enfim, fiz boas amizades, eu lembro que era muito divertido. E aí eu trabalhei com a pintura, como eu já comentei aqui, até junho. Junho foi quando eu, mais uma vez, através de indicação, o meu antigo chefe, né, meu último chefe, que foi na empresa de hardscape, me fez a proposta de trabalhar com vendas. E aí, por eu estar num serviço na pintura que não pagava muito, pagava pouco, $10 a hora, 8 horas, era $80 por dia. Naquela época, eu também fazia limpeza de casas, então eu trabalhava no hotel das 5 a 1h30, saía do hotel a 1h30 da tarde, eu comia alguma coisa muito rápido, e aí nos dias que eu tinha casa para limpar, nessa época eu tinha no final eu tava com 3 casas minhas para eu limpar. Já expliquei pra vocês em outro vídeo, né, sobre limpeza. Minhas quer dizer que eu peguei as casas, então era eu que era responsável, eu limpava e eu não era ajudante, a casa era minha. Então eu saía de lá, pegava uma helper, inclusive a esposa de um dos meninos me ajudou várias vezes, muito querida, me ajudou a limpar as casas. Eu saía correndo, tinha que limpar às vezes de 1 a 2 casas por dia. Então não era fácil de jeito nenhum. Mas era uma maneira de complementar o dia também, né? Porque $80 por dia não é o suficiente, gente. Era muito pouco. O hotel não pagava muito bem. Mas era um dinheiro, assim, naquela época, pandemia e tudo, sou muito grata. Aprendi, né? E eu lembro que na minha última semana lá, eu tava pintando a área da piscina, os banheiros femininos, né? Na área da piscina. E eu lembro que o meu chefe me passou tudo pra fazer e o corte... eu sempre ficava preocupada em fazer o corte, né? Que é onde você encontra o teto com a parede, ou uma parede com a outra, enfim, onde tem ali uma divisão, né, de cores. E ele olhou e falou assim, tipo, não viu nada. Eu lembro que ele não falou nada e era a minha última semana. E aí os meninos, depois, eu tava lavando os pincéis, que a gente todo dia tinha que deixar tudo limpinho, lavadinho, né, organizado pro próximo dia. E aí um dos meninos veio e falou assim, tô sabendo que a gente já tem um profissional em volta da gente. Eu falei, como assim? Ele falou assim, não, o chefe chegou e falou assim, rapaz, a Débora já tá profissional, ela já pode ir trabalhar, tipo assim, por conta própria, quem quiser contratar tem que pagar ela com preço de profissional, porque ela cortou e eu não vi um defeito, não mudei nada, não pedi pra corrigir nada, tava tudo perfeito dentro do banheiro. E aí eu fiquei muito feliz, falei, sou uma profissional da pintura. Então, eu lembro que depois disso, um dos meninos tinha um serviço numa casa, ele pegava serviço por fora, e aí ele me chamou, se estava interessado, ele precisava de uma pessoa durante um dia pra fazer uma diária pra ele, pra terminar essas casas. Eu falei, tá bom, tô dentro. E aí eu lembro que naquele dia, ele me buscou em casa, me levou em casa, e me pagou, foi 120 ou foi $130, eu não lembro exatamente. Mas naquele dia foi o dia que eu mais ganhei trabalhando com a pintura, porque foi ele me buscou em casa umas 8 da manhã, às 6 da tarde eu já tava de volta em casa e ele me pagou 120 ou 130, não lembro direito. Mas o serviço da pintura foi muito bom, eu sou muito grata, trabalhei com esse serviço até o meu patrão me chamar, né, pro meu último serviço de vendas. E foi muito feliz a minha época. Eu lembro que quando eu fui comunicar, né, que eu ia sair, eu fiquei meio com medo. Falei, mas e se eu tento fazer esse serviço de vendas e não dá certo, aí eu quero voltar pro serviço de pintura, porque, querendo ou não, a gente sabia que era semana a semana, mas eu tava com ele desde fevereiro, eu só parei por causa da pandemia por um mês, e depois que a gente voltou, eu tava no hotel constantemente, e ele meio que nem falava mais pra mim, semana que vem eu te falo se vai ter ou se não vai ter. Eu já tava fixa, eu sabia que meu patrão gostava de mim, eu já sabia, a gente percebia, assim, que eu era meio que a mais antiga. E quando por exemplo, quando ele me mandou pra praia, ele já falava comigo num tom assim, como é que foi fulano, como é que tá? Sabe aquela confiança ali que você tem? Então eu percebia que eu tinha isso no hotel. Então eu tava segura, né? Eu me sentia segura trabalhando com ele no hotel. Porém, eu me sentia segura porque eu comecei a perceber. Mas ele não falava isso e eu não tinha uma garantia, né? Nenhuma. E então, quando veio a oportunidade, eu cheguei nele e falei, olha, tem uma oportunidade,
e eu queria ver com você, eu quero tentar, mas se eu não conseguir, então eu vou te procurar de volta. E aí ele deu uma risadinha e falou, Débora, eu acho que você tem que ir sim, vai lá, faz um teste, não posso te prometer nada, mas você me avisa que, né, não posso te prometer, mas tipo assim, você tem pra onde voltar se tudo der errado. Mas graças a Deus não deu tudo certo. Depois disso, trabalhando com o meu patrão já de vendas, no final do ano, esse meu patrão da pintura me chamou e falou, Débora, eu preciso de alguém em 2 dias. Tô com um problema aqui, com pessoas, enfim. Você pode vir e fazer 2 diárias pra mim aqui no hotel? E eu lembro que eu falei, puxa vida, né? Ele me ajudou tanto naquela época, eu sempre tive medo, gente, de ficar sem serviço. E aí eu falei, chefe, posso ir trabalhar 2 dias pra ele, pra cobrir alguém no hotel e tal. O meu patrão de vendas falou, não, pode, você sai 1h30, né? Saio. Então tá, você marca as visitas pra depois, né? Pra parte da tarde e vai cobrir essa pessoa aí 2 dias, não tem problema. E eu falei, perfeito. Então fui lá, fiz mais 2 diárias pra ele, foi bem nostálgico de voltar pro hotel. Serviu pra eu ficar feliz pelo que eu tinha e falar, meu Deus, obrigado, Senhor, eu não tô afim de voltar pra pintura, não. Fui muito feliz, aprendi muito, evolui muito como pessoa, como ser humano, como profissional também, né? Aprendi mais uma função aí, mas não é fácil, não. Era easy o serviço, mas ao mesmo tempo não era. Mas é isso, gente. O vídeo ficou longo, eu não esperava, não queria, mas eu não sei como que faz pra poder falar menos, porque eu começo a falar, eu começo a lembrar das coisas, aí acho que vai ficando longo por causa disso. Mas espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Me deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês alguma vez imaginaram isso, se alguns de vocês, quem já trabalhou com esse tipo de serviço, meninas, se tiver alguém que já fez esse tipo de serviço, fala aqui pra mim. E, bom, é isso. Obrigada por assistirem até aqui. Fiquem com Deus. Um beijo enorme. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!